Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, quem fala aqui é o Dudu da Sim. Espero que tenham gostado do Sequência Rápida da semana passada. Hoje vamos ter mais um Sequência Rápida, beleza? Com temas quentes aí. Espero que vocês gostem. Simbora! Fala galera, estamos aí de novo com o Vini Correia, com Sequência Rápida. Então só para lembrar vocês rapidinho, lembrar que no dia 5 a 11 de outubro vai ter a Maratona de Emergência, onde a gente vai ter conteúdo gratuito. E a partir do dia 12 de outubro, as inscrições para o nosso curso online vão estar abertas. Beleza? E agora, eu vou falar com o Vini, na sequência rápida, sobre manejo sintomático da tosse no pronto-socorro. Vamos lá, Vini. O que você pode falar para nós? Fala, Dudu, isso é um tema aí de extrema... que gera muita dúvida, né, para todo mundo. Esse é um dos principais objetivos do nosso curso aí de pronto atendimento que a gente vai lançar, justamente discutir essas dúvidas que dão na hora do plantão, né? E uma dúvida bem relevante é esse, né? Porque o paciente com tosse já chega pedindo, doutor, e o xarope para tosse, você não vai prescrever? Né? Então sempre gera essa dúvida. E o que a gente aprende aí na faculdade é não posso prescrever xarope para tosse, porque a tosse é um mecanismo de defesa do nosso organismo, que vai clarear as secreções, vai clarear os irritantes da via aérea. E, portanto, se a gente abole a tosse, isso vai atrasar a recuperação do doente, né? Então, esse conceito a gente aprende na faculdade. Mas vejam, isso a gente não pode aplicar para todos os pacientes. Por quê? Porque a gente tem que colocar na balança qual que é os prós e os contras da gente abolir a tosse. O contra eu já falei, que é agir contra o mecanismo de defesa, que é a tosse. Os prós é que, abolindo a tosse, a gente está diminuindo a transmissão da doença. Além disso, quando a tosse está tão intensa e está atrapalhando a qualidade de vida, interferindo na qualidade de vida do nosso doente, isso também é um mecanismo, um pró, na verdade, da gente abolir a tosse. E por fim também, a tosse severa pode levar a algumas complicações, como por exemplo, síncope, arritmia, pode levar a convulsão, dissecção de carótida, pneumotórax, rotura esplênica, incontinência urinária, fratura de costela. Então a tosse intensa pode levar a complicação também. E se ela está levando a complicação, a gente tem que abolir a tosse, né? Então, coloque na balança. De um lado, estou abolindo a defesa do organismo. De outro, eu estou diminuindo a transmissão da doença, estou melhorando a qualidade de vida do meu paciente e estou evitando que a tosse evolua com complicações. Tá? Então, sempre coloque na balança e veja se vale a pena prescrever para o paciente que está na sua frente. Então, é caso a caso. Né? E se for prescrever, a gente tem alguns antitussígenos de ação central e outros de ação periférica. O de ação central que tem mais evidência na literatura é o dextrometorfano, que é um antagonista NMDA. Ele tem um efeito modesto aí no controle de tosse e tem poucos efeitos colaterais. Ele pode dar um pouquinho de tontura, alguns efeitos do trato gastrointestinal, e a dose que a gente faz geralmente é de 30 mg de 8 em 8 horas, podendo chegar a 120 mg por dia. A apresentação comercial do dextrometorfano é o Bisotulcin, uma das apresentações, né? Que é o xarope encontrado aí no Brasil para a gente comprar e é o dextrometorfano, né? A literatura também coloca algumas outras opções, e aí são casos bem específicos, né? Quando a tosse está muito severa, está muito arrastada, e aí não está respondendo ao dextrometorfano, a gente pode tentar também utilizar a codeína, a morfina, que são opioides, também possuem efeitos modestos aí na tosse, e se nada está funcionando, a gente pode também tentar a gabapentina e pregabalina, lembrando que a gabapentina e a pregabalina, que são agonistas GABA, eles têm menor evidência ainda como antitussígeno. Então, é a última opção. E também a gente tem alguns antitussígenos de ação periférica, que tem menos evidência, né? Tem o benzonatato, a lidocaína aleatória, que já tem alguns estudos mostrando que não é para usar, não tem benefício.
mas também temos o corticoide inalatório e ipratrópio. Esses dois não é para usar para todo mundo. O corticoide inalatório, por exemplo, ele só é efetivo para alguns tipos de tosse, como, por exemplo, descarga nasal posterior, asma. O ipratrópio, por exemplo, ele é mais utilizado para tosse pós-infecciosa. Então, pessoal, o grande recado aqui que eu deixo para vocês é o seguinte: principal coisa para a gente fazer no paciente com tosse: identificar a causa e tratar a causa. Depois a gente vai pensar no manejo sintomático. E aí, no manejo sintomático, coloquem na balança para ver se vale a pena, pesando os riscos e os benefícios, da gente prescrever um antitussígeno. Mas não é um crime a gente prescrever um xarope para tosse para o paciente. É só ter todas as considerações que eu falei. Dudu, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Porra, tem sim. Então, o que eu posso dizer? Tem o mel, né? Não sei se vocês já ouviram falar de mel. Só que assim, os estudos são para criança, beleza? Tem uma meta-análise da Cochrane, de 2018, que incluiu 6 ensaios clínicos randomizados e tinham 900 crianças. Tá? Bom, o que eles viram? Esses estudos comparavam ou mel com dextrometorfano, com difenidramina, salbutamol, placebo. Tá? O que eles viram? Que é superior a placebo e equivalente a dextrometorfano. Beleza? Com a vantagem de ter menos efeito adverso. Né? Porque o dextrometorfano, vou aproveitar para fazer o gancho, ele tem alguns efeitos adversos que tem que tomar cuidado. São bobeiras de forma geral, né? Mas o que a gente tem que ter medo é a síndrome serotoninérgica, principalmente nos pacientes que estão tomando antidepressivos, né? Mas pode ter efeito de tontura, sonolência, pode ter até não conseguir dormir, efeitos de trato gastrointestinal. E acho que a mensagem que fica é que para a criança, o mel ele pode oferecer um benefício para a tosse, geralmente até 3 dias, tá bom? Só que tem que tomar um cuidado, né? Isso é mais coisa da Simped, nossa outra página. Sigam se vocês ainda não seguem. Mas tem que tomar cuidado porque crianças até 1 ano têm o risco de ter botulismo associado ao mel. Então, até 1 ano é contraindicado. Alguns especialistas falam que até é bom evitar até 2 anos, mas depois disso o mel está liberado. Beleza? Alguma coisa a mais, Vini? Não, eu acho que é isso mesmo, a gente resumiu bem aí o tema, mas para ter acesso aí à aula completa de tosse, que a gente destrincha tudo que você precisa saber no pronto-socorro, siga lá nossa maratona e também no nosso curso online. Espero vocês lá. Galera, estou aqui com o Vitão de novo e o tema da sequência rápida dele dessa semana é dor abdominal. Quando a gente dá alta para o paciente com uma dor abdominal inespecífica, que a gente não está sabendo o que é. E aí, Vitão, como é que a gente faz? E aí, Du, tudo bem? Então, um tema super prevalente na vida real, né? Muito paciente com dor abdominal no PS. E frequentemente a gente não sabe o que eles têm. A gente balança os ombros, não sei o que o senhor tem, sei que não parece nada grave. E geralmente é essa a lógica do assunto mesmo. Não parece nada grave, o senhor está estável, ficou bem nos últimos momentos, vá para sua casa, se o senhor piorar, o senhor volte. É bem isso que a gente faz muitas vezes. Pra você ter uma noção, tem alguns estudos epidemiológicos que até 40% dos pacientes que procuram pronto-socorro com dor abdominal inespecífica, com dor abdominal, acabam indo de alta com esse quadro de dor inespecífica, procurar o pronto-socorro depois. A gente não tem muita certeza por que esses quadros estão acontecendo, talvez pelo aumento do número de transtornos funcionais, então dispepsia funcional, constipação funcional e síndrome do intestino irritável, que são diagnósticos difíceis de fazer e que frequentemente a gente não consegue fazer no PS. Então, às vezes, com o aumento da incidência dessas doenças, está aumentando também o diagnóstico de dor abdominal inespecífica, né? Mas aí, Du, a gente tem algumas dicas para dar para vocês de pacientes que têm cara de que está bem e que consegue ir para casa. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é: o paciente tem que estar com sinal vital estável e sem critério de gravidade. Não faz sentido você dar alta para um paciente que está com dor abdominal e 130 de cardíaca, que está com dor abdominal e desconforto respiratório, que está com dor abdominal e sinais de choque. A gente não dá alta para paciente grave, né? Então, a primeira dica é: se tiver grave, fica. Se não tiver grave,
se tiver com sinais vitais estáveis e não tiver nenhum critério de gravidade, talvez valha a pena dar alta. Show? Show. O próximo, Du, é o que os cirurgiões adoram. A primeira coisa que o cirurgião pergunta quando você vai discutir um caso de dor abdominal é: tem DB ou não tem DB? A gente fala bastante no nosso curso sobre esse tal do DB aí, então quem tiver disponível, dá uma olhada, participa lá do nosso curso que a gente vai falar mais sobre isso, mas é importante dizer que o DB tem relação com peritonismo, irritação peritoneal, e que os pacientes que não têm irritação peritoneal são bons candidatos para talvez ir para casa. Se tiver o peritônio estiver irritado, aí sugere talvez uma patologia intraabdominal mais grave, e aí vale a pena deixar no PS pelo menos em observação. Valeu? Boa, e para quem não sabe, DB é descompressão brusca, beleza? Boa, a gente tem costume de ficar usando sigla, e às vezes a gente se esquece, né, Du? Certo. Mas acho que é meio universal, né? Mas só para deixar claro. Outra coisa que a gente já fez podcast sobre isso, dá uma olhada lá pra gente, sobre quadro de analgesia. Então, não dá para o paciente chegar com uma dor abdominal 10 em 10, eu dar 500 mg de dipirona, o paciente continuar com uma dor 8 em 10 e você querer que ele vá para casa. Não faz sentido. Só dá para dar alta para o paciente se a dor dele estiver controlada, especialmente com o uso de analgésico. Se ele consegue tomar dipirona, a dipirona melhora a dor dele, talvez valha a pena eu dar alta para esse paciente. Não dá, é para o paciente estar uma dor descontrolada, uma dor muito intensa, e eu querer dar alta para um paciente como esse. Show? Show. Por fim, não. Mais uma última dica. Se o paciente tiver com dor abdominal e com quadro de vômito, que é muito frequente, gastroentericolite e diversas outras complicações, frequentemente ele vai ter um quadro de êmese associado e não dá para dar alta para um paciente que não consegue ingerir nada pela boca. É que nem a pediatra faz bastante, né? A criança chega com jeca, você vai tentar fazer um teste de aceitação via oral, se a criança só vai para casa se estiver conseguindo comer e receber medicação e beber água aceitando via oral. Se não estiver aceitando via oral, se estiver com a êmese muito descontrolada, estiver vomitando demais, não dá para dar alta também. Boa, Vitão. Então, só para resumir. Sinais vitais estáveis, DB negativo, dor controlada e ingesta oral adequada, certo? Boa, Du. Se mesmo que você tiver com uma cara esquisita, não gostou, medicina observacional para o paciente. Deixa ele no PS 12 horas, às vezes até 24, para ver para onde que está evoluindo a doença. Se não, o paciente está estável, tem bom nível cognitivo, consegue é bem orientado em relação às medicações que ele pode tomar e aos sinais de gravidade, aí você pensa em dar alta. Boa. Beleza. Valeu, Vitão. Alguma coisa a mais? Acho que é isso, Du. Então, um abraço, mano. Valeu. Fala, galera. Tô com a Paulinha aqui. E agora a gente vai falar de crise convulsiva. Manejo rápido. ABCD. E aí, Paulinha? E aí, Dudu, tudo bom, gente? Vamos falar hoje aí um pouquinho, né? Aí talvez os primeiros minutos do atendimento do paciente que chega no seu plantão com crise convulsiva, tá? No nosso curso a gente aborda bastante aí esse tema. Eu falo muita coisa para vocês, né? E até da abordagem específica da crise. Mas aqui no podcast eu queria focar um pouco mais na estabilização inicial aí e uma investigação aí importantíssima e tão simples que a gente tem que fazer nos primeiros segundos que o paciente chega aí no pronto-socorro convulsionando, né? Então vamos lá, gente. No paciente com crise convulsiva, a gente faz o ABCD, né? Um pouquinho adaptado aqui, eu vou falar para vocês, para estabilizar o paciente, ver se tem algo aí ameaçador à vida, né? Então, primeira coisa, o A de via aérea, né, gente? A gente tem que ver se o paciente tem alguma indicação de intubação imediata, né? Se ele está respirando, se está em parada respiratória, se ele não está protegendo nada da via aérea, se ele está vomitando, broncoaspirando. Então, esse é o primeiro momento, né? A gente vê se tem alguma indicação clara de intubação, porque se tiver a primeira coisa, né? Porque, obviamente, é o que mais ameaça a vida do paciente ali naquele momento, né? Então, caso tenha alguma indicação, o recomendado é proceder para a intubação imediatamente. Tá? O B, gente, é de breathing, né, de troca gasosa, seria. Então, a gente tem que tentar entender ali se o paciente está conseguindo manter alguma oxigenação mínima, tá? E para isso a gente vai colocar o oxímetro, né? A gente vai objetivar ali uma saturação acima de 92% nesses casos, tá? A gente vai tender a tentar, né, colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo e avaliar a necessidade de aspiração, né? Principalmente se ele já estiver na sala de emergência, já estiver ali tudo equipado,
é interessante ver se precisa aspirar, né? E o mais importante, gente, é lembrar de não inserir nada na via aérea, na boca desse paciente, tá? A gente tem que ajudar a disseminar essa ideia, que muitos leigos acham que tem que pôr a mão na boca para tirar a língua, que senão o paciente vai morder a língua e vai machucar, mas o paciente está com uma contratura muscular muito intensa, é isso que a gente tem que entender. Então, qualquer coisa que você pôr ali na boca dele pode morder, você pode se machucar, alguém da equipe, né? E qualquer objeto também pode acabar machucando o dente do paciente, quebrando, algo assim. Então, basicamente, é só ver se o paciente está aí saturando ok e se ele está conseguindo manter uma oxigenação adequada, tá? O C, gente, a gente vai olhar para a hemodinâmica do paciente, né, como sempre, então ver pressão arterial, ver frequência cardíaca, ver tempo de enchimento capilar, ver se tem alguma coisa ali que necessite de alguma intervenção imediata, né? E o que é interessante nesse momento é já pedir para alguém da equipe da enfermagem, ou se estiver mais fácil para você também, já tentar funcionar algum acesso aí para a gente começar a fazer as medicações específicas para a crise, né? Então, esse é o momento aí de já providenciar um acesso para depois as coisas ficarem mais tranquilas. E o D, gente, nesse caso aqui, a gente deixa uma letra só para isso, porque talvez uma das coisas mais importantes, que é o destro, né? A gente não pode esquecer de ver a glicemia capilar, tá, gente? Hipoglicemia é uma das principais causas de crise convulsiva provocada, tá? E então, assim, a gente não pode deixar passar um diagnóstico tão simples, né? Tão, assim, relativamente comum, né? Principalmente aí a gente tem muito paciente diabético que usa insulina, às vezes a gente tem contato com paciente etilista, que não desnutrido, enfim, vários pacientes aí que têm alto risco para hipoglicemia, um diagnóstico tão simples, com um tratamento muito simples, que pode levar a sequelas tão graves. Então, a gente não pode esquecer, gente, ABCD, D de destro, tá? Então, dentro da estabilização inicial, eu sugiro vocês já pedirem para alguém, ou vocês mesmos também já furar o dedo ali do paciente para ver se está com hipoglicemia ou não. E se for o caso, gente, queria lembrar aqui para vocês que além de repor a glicose, né, a gente sugere aí soro glicosado 50%, 40 ml, endovenoso. E como é um paciente que você não conhece ainda, não sabe muito bem a história, as comorbidades, a gente sugere repor tiamina, tá, gente? 100 miligramas junto, para tentar evitar aí o risco de encefalopatia de Wernicke, que pacientes desnutridos, etilistas têm maior risco. Beleza? Então, não esquecer aí que fique o recado de toda crise convulsiva, todo mundo fazer um destro. Beleza? Quer acrescentar alguma coisa aí, Dudu? Nada, Paulinha. Perfeito, perfeito. Então, ninguém mais vai esquecer aí de fazer a glicemia capilar, né, Dudu? Pelo amor de Deus, hein, gente? Comer uma bola absurda. Então tá, galera. Obrigada, hein? Até a próxima. Estamos aqui de novo com o Lentini, nesse novo episódio de Sequência Rápida. Para quem viu o passado, ele falou do dedímero para dissecção de aorta, né? E agora a gente vai falar de dedímero para TEP. O que é o dedímero ajustado aí, Lentini? Cara, e aí, Dudu? Beleza? Seguinte, a gente está muito habituado a pensar em dedímero para descartar TEP, né? Eu falei da última vez, como você comentou aí, da dissecção e tal, mas aqui o foco é o seguinte. Eu vou falar de um negócio muito bacana. Bom, para que serve o dedímero no diagnóstico do TEP? Ele serve para descartar quando a gente tem probabilidade pré-teste baixa, ou seja, o ELS baixo, a gente usa o dedímero, porque se ele vier negativo, ele tem um bom valor preditivo negativo. Só lembrando, ele não diagnostica nada. Ele negativo, a gente olha para ele e descarta TEP. Ele positivo, a gente vai fazer outra coisa. A gente vai para outro método. Beleza. E qual que é o corte clássico de dedímero no TEP, para a gente descartar? É o dedímero menor que 500. Qual que é o problema? Quem trabalha em PS sabe disso. O dedímero é uma faca de 2 gumes. Uma faca de 2 legumes, como diria um amigo meu. Por quê? Quando ele vem abaixo de 500, a gente fica super feliz. Descartou TEP, legal. Mas quando ele vem 600, 700, principalmente em idoso, a gente fica com aquele problema. Você fala, putz, eu não acho que é TEP, mas o dedímero veio acima de 500. Qual que é o problema disso? Você vai para o próximo passo. Como eu falei, ele positivo não diagnostica. Você vai para o próximo passo, que em geral é angiotomo. Qual que é o problema do angiotomo, pessoal? É contraste,
Em geral, o paciente idoso vai ter disfunção renal, é radiação, é tempo que esse paciente fica na porta, certo? E aí veio uma possível solução, que é ajustar o dedímero para a idade, é usar cortes diferentes para pacientes diferentes. Como funciona isso, Dudu? Até 50 anos, continua igual. Menor que 500, descarta a TEP. Aí olha só o bagulho. Acima de 50, você vai fazer idade vezes 10. Por exemplo, 57 anos, 570. 63, 630. 72 seria quanto, Dudu? Isso mesmo, 720. E aí é o seguinte... Mute aqui, tive que eu sei, eu imaginei. Desculpa. Aí é o seguinte, parece muito bacana. Só que aí alguém pode perguntar, pô, mas eu estou aumentando o corte, eu estou diminuindo a sensibilidade. Será que isso não é um problema, sendo que TEP é grave? Aí que vem, Dudu, o ADJUST-PI. É um estudo de 2014 que ele fez o seguinte, ele tinha 3.346 suspeitas de TEP, sendo que desses 19% eram TEP de verdade. Tiveram 810 dedímeros abaixo de 500. Desses pacientes que descartou por dedímero, desses 810 teve um que tinha TEP, que foi um falso negativo. Aí tinham também 331 pacientes com dedímero acima de 500, mas abaixo do dedímero ajustado. E também teve só um falso negativo. A taxa de falso negativo foi de 0,3%, que é muito baixa. É uma margem tão baixa que mostrou que é seguro a gente usar o dedímero ajustado. E olha só que coisa boa. Nos pacientes acima de 75 anos, 6,4% seriam descartados pelo dedímero de menor que 500. Quando a gente usa o dedímero ajustado, 29,7% foram descartados pelo dedímero. Em outras palavras, pessoal, com o dedímero normal, né, menor que 500, só 1 em cada 16 pacientes não iam precisar de angiotomo. Com o dedímero ajustado, você conseguiu fazer angiotomo, você não precisaria de angiotomo em 1 a cada 3,4. Ou seja, a cada 4 pacientes que você faria um angiotomo, 1 você não ia mais precisar. Olha que beleza, você melhorou muito a qualidade do seu atendimento, você diminui o tempo que o paciente fica, diminui a exposição ao contraste, à radiação, só fazendo idade vezes 10 em pacientes acima de 75 anos. Né? Lembrando, só para ficar bem claro, o dedímero ajustado até 50 anos fica normal menor 500, a partir de 50 anos é idade vezes 10. Tá bom? E aí você fala, isso aí é uma mandracaria, coisa tal. Não, é recomendado pelo ICP e a ESC na última diretriz já pôs uma recomendação 2A, que é considerar o uso, certo? Eu uso, acho que o Dudu usa também. Eu acho que é uma coisa para ter na manga aí, beleza? O que você acha, Dudu? Na sua prática aí você costuma usar? Eu usava muito no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, como é uma medicina mais defensiva, tem muito médico que não gosta, alguns gostam, mas no geral é meio que 50-50, assim, vamos dizer. Entendi. Então o dedímero ajustado, o dedimer mais ou menos. D-dimer. D-dimer, desculpa, eu sou brasileiro. Valeu, Dudu. Até a próxima. Abraço. Fala, galera. Chegou minha vez, então. E o meu tema é TVP. Basicamente, vou falar do tratamento de TVP com os novos anticoagulantes orais. Beleza? Então, lá para 2010, 2013, começaram a sair estudos com os novos anticoagulantes orais para TVP, né? Lógico, excluíram nesses casos que eu estou falando agora, gestantes, pacientes com TEP, TVP maciça na ilíaca, também pacientes grávidas. Lógico que depois vieram os estudos para pacientes com câncer, mas o que eu estou falando agora é os NOACs, os novos anticoagulantes orais, para TVP sem nenhuma desses que eu falei. Então, o estudo Einstein, em 2010,
foi com o Rivaroxaban. E ele comparou basicamente a varfarina com o Rivaroxaban. O que ele mostrou? Mostrou que tem eficácia similar, não teve inferioridade. E vale a pena lembrar que nesse trial, o que eles fizeram? Eles usaram 15 mg 2 vezes por dia por 3 semanas, ou seja, 21 dias, seguidos de 20 mg por dia. A duração é uma coisa que a gente vai discutir no nosso curso online, então eu não vou falar aqui. E teve também o estudo Amplify, tá? Que foi em 2013, que foi publicado no New England, e ele comparou o Apixaban, tá bom? O Apixaban, eles usaram uma dose de 10 mg por 7 dias, e depois 2 vezes por dia, e depois 5 mg 2 vezes por dia por 6 meses, tá bom? Foram 5.395 pacientes, e eles compararam com varfarina, tá? E o que eles viram? Que também não teve diferença, tá bom? E além disso, tanto o Apixaban quanto o Rivaroxaban foram seguros, tá? Não teve aumento de sangramento. E se você for ver, né, na verdade teve diminuição de sangramento, tá? Então são agentes seguros. É lógico que nem sempre isso é uma realidade aqui no Brasil. E às vezes a gente tem que fazer a varfarina com ponte de heparina ou enoxaparina. E também é algo seguro, né? Usado há muito tempo, mas que talvez não seja tão bom quanto os novos anticoagulantes, que são mais caros, mas sangram menos. Beleza? Então essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram. Participem da maratona que vem aí e participem do nosso curso online, beleza? Então um grande abraço, a gente se vê por aí, até semana que vem com nova sequência rápida de informação. Abraço! Não se esqueçam que no nosso curso a gente vai falar de tudo isso que a gente discutiu aqui e muito mais, e com muito mais detalhe. Então, fiquem preparados.